Olá, tudo bem? Esse é o nosso podcast Evangelho Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. E no episódio de hoje, muito especial, nós vamos falar sobre o Evangelho na música. Eu sou o pastor Marcelo Correia, sou pastor da Primeira Igreja Batista Regular de Várzea Alegre. E esse é o nosso canal, nosso podcast. Já convidamos você para você clicar aí em compartilhar e compartilhar esse podcast com seus amigos, pessoas que você tem o contato aí. Também já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal. O nosso objetivo é pregar o Evangelho de uma forma diferente, de modo que possamos falar do Evangelho em todos os ambientes da sociedade. E antes de começarmos, eu quero fazer um convite muito especial. Nós estamos dando início a esse projeto e precisamos do apoio de parceiros que se identificam com um projeto como o nosso, um projeto com propósito, com valores bem estabelecidos, com um projeto de transformação. Então, se você deseja participar conosco desse projeto como patrocinador, entre em contato com o nosso estúdio RTM. Você pode pesquisar aí no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, o nosso canal do nosso estúdio RTM, RMT. E também você pode falar conosco no nosso Instagram, @Evangelho Sem Fronteiras Podcast. Já segue lá, já tem algo especial para compartilhar com você do nosso podcast semanal, tá bom? Então, fique atento até o final aqui do nosso programa, que nós vamos já passar para você algumas informações importantes. A música, ela tem o poder de marcar momentos. A música, ela tem o poder de despertar emoções. E a música tem o poder de transformar vidas. Mas há algo muito mais importante e especial na música. E nós iremos falar sobre isso no nosso podcast de hoje. Para marcar e começar com chave de ouro as nossas programações semanais do nosso podcast Evangelho Sem Fronteiras, nós temos um sorteio. Então, como é que vai funcionar o sorteio? Eu tenho lá em casa uma crepeira, uma máquina de fazer crepe. Quem não gosta de crepe, né? Todo mundo gosta de crepe. E não é a minha que eu vou dar para você. Não, de jeito nenhum. Nós vamos sortear uma nova crepeira para você. Então, como é que você pode fazer para participar do sorteio dessa crepeira? Então, nós vamos ter mais 3 episódios, mais um episódio. E no primeiro episódio do nosso podcast do mês de maio, nós vamos fazer esse sorteio. Então, você tem aí um bom tempo para você participar do nosso sorteio. E como é que você vai participar do nosso sorteio? Tem as regras aqui. Você vai seguir o nosso Instagram, @Evangelho Sem Fronteiras Podcast. Você vai lá no Instagram, você vai seguir o nosso podcast, você vai seguir as pessoas que nós estamos seguindo. Então, você vai encontrar lá o meu perfil, PR Marcelo Correia. Você vai encontrar o perfil do nosso irmão Miguel, que é o nosso operador aqui, homem de Deus. E você vai encontrar o perfil do nosso estúdio, tá bom? Então você vai lá, segue o nosso perfil, segue as pessoas que a gente está seguindo, se inscreve em nosso canal, muito importante você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E aí, quando for no primeiro episódio de maio, nós vamos então fazer o sorteio dessa crepeira, tá bom? É uma máquina de fazer crepe. A Anne, um abraço, meu amor, um cheiro. Ela tem uma receita especial de crepe e a gente vai mandar para você junto com a crepeira nova. Não a minha eu já garanti a minha. Você vai garantir a sua, tá bom? Então você vai participar do nosso sorteio aí, tá valendo, este mês de abril. Maio a gente lança um novo sorteio, mas para começar, então nós vamos lançar aí essa crepeira, tá bom? Então, hoje nós temos alguém muito especial conosco. Hoje nós temos um convidado que é um homem de Deus, alguém que tem se dedicado ao Evangelho
é um jovem, Ian, ele é seminarista. Ian Lima, ele é seminarista, ele foi o nosso conferencista da Conferência de Jovens, que aconteceu na Primeira Igreja Batista Regular de Vaze Alegre, e ele é músico, muito instrumentista, e vai falar conosco nesse nosso podcast, né? Ian é educador musical, instrumentista, ele é idealizador do Instituto de Louvor e Adoração na Igreja do Campo Alegre, no Cariri. Ele possui uma sólida formação técnica, com recitais pelo Conservatório Alberto Nepomuceno. Também atua como professor de música na Semana Sacra. A Semana de Música Sacra acontece todo mês de julho no Seminário Batista do Cariri. Além disso, ele está em formação no nosso seminário, Seminário Batista do Cariri. Ele vai falar um pouco mais sobre a sua formação, um pouco mais sobre de onde ele é, vai se apresentar. Ele tem dedicado sua vida a capacitar irmãos para servir com excelência na igreja local. Ian, seja bem-vindo. Muito obrigado ao Evangelho Sem Fronteiras. Pode falar um pouco sobre você, sobre suas habilidades na área da música, um pouco de onde você vem, de onde você vem? Bem, eu sou de Fortaleza, da capital do Ceará. Meu contato com a música foi desde berço, digamos assim. Meu pai é um instrumentista de mão cheia, toca violão 7 cordas, toca muito bem, e a família, de certa forma, é muito musical, né? Então a gente é conhecido meio que a família do Ré Mi aí. E meu primeiro instrumento, eu acho que eu tinha meus 4, 5 anos mais ou menos, ouvindo meu pai tocar. Eu lembro na casa da minha avó, ouvindo meu pai tocar, corri até ele, né? E pai, quero aprender a tocar violão. Eu era muito pequeno, então ele me deu um violão do meu tamanho, ou seja, um cavaquinho, né? Que foi meu primeiro instrumento. E a partir daí, conforme eu fui desenvolvendo, fui aprendendo outros instrumentos pela necessidade também do corpo da igreja. Aprendi violão, teclado, piano, toco violino também, flauta doce, enfim. Aí foi aprendendo a decorrer aí outros instrumentos também, né? Então, além de você, sua mãe e seu pai, só seu pai, músico? No caso, a veia musical veio do meu pai, Sim. né? Mamãe não toca nenhum instrumento. Hoje em dia ela canta na igreja, mas assim, a veia musical veio do pai e passou para os filhos. Eu sou um de 5, de 6, melhor dizendo. E todos os 6, todo mundo canta, todo mundo toca. E Rapaz. Você vê, né? Foi bem frutífero. Bom, aí. Que bom. Todos tocam mais de um instrumento. Quantos instrumentos você toca hoje? Eu não sei fazer essa conta de cabeça, são muitos. Ou, assim... Diga alguns aí. Certo. Eu toco, como eu falei, violão, toco cavaquinho, toco ukulele. Minha praia, digamos, de certa forma, foi mais as cordas, né? Aí depois passei para flauta doce, piano também, e toco viola. Aí, não vou dizer que eu toco, mas já arranhei um pouco de gaita também. Então, assim, o bom, na verdade, o que facilita é que a teoria musical é uma só, né? Então, a questão é só aplicar cada instrumento. Certo. E é muito gostoso, assim, você aprender um instrumento novo, sabe? Então, eu sou suspeito para falar, né? Sou músico, sou professor de música e gosto demais, assim, tanto de aprender quanto de ensinar também. Tem sido um prazer. Qual é o teu instrumento preferido? O que você tem mais habilidade, vamos dizer assim? Pronto. O que você tem mais habilidade e talvez o que você mais gosta, ou se for o mesmo. É complicado dizer, digamos assim, meu coração é um pouco dividido, né? Meus instrumentos principais é o violão e o violino, né? Como foi falado aí, já estudei no Colégio Alberto Nepomuceno, conservatório, fiz mais ou menos 1 ano e pouco, e lá pude participar de recitais, e lá fiz violino, né? E também já toquei alguns casamentos, em alguns eventos. A gente vai começando a abrir o leque, digamos assim, de oportunidades, né? Você vai começar tocando melhor
E, enfim, mas meu instrumento principal hoje em dia é o violino, né? Mas gosto muito de violão clássico. É muito legal de se tocar e poder escutar. Ian, para começar aqui a nossa conversa sobre o Evangelho na música, você poderia trazer bases bíblicas para o Evangelho na música? Sim, sim. Primeiro, eu creio que o louvor seja algo que o próprio Deus estabeleceu para ser adorado, né? A maneira como ele é adorado. Ele, que é a fonte de toda beleza, verdade e bondade, nos deu essa arte que nós chamamos de música para poder, assim, o adorar. O Senhor, ele criou seres angelicais para que pudessem adorar desde a eternidade passada. E existem passagens que nos dão esse vislumbre, né, de um cenário celestial, onde a adoração musical já ocorria entre os seres angelicais antes mesmo da fundação do mundo. Então, se você pega ali o livro de Jó, capítulo 38, os versos de 4 a 7, ele vai falar sobre Deus argumentando com Jó, né? Pergunta, onde é que estava tu, ó Jó, quando eu formei todas as coisas? E uma das coisas que ele fala das estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, ali, antes mesmo da fundação do mundo, ou na própria fundação do mundo, já existia o louvor. C.S. Lewis, ele pega esse texto, né? E nas Crônicas de Nárnia você vê o Aslan, que representa Jesus, né? Ele criando todo o mundo de Nárnia por meio da música, né? Isso é muito poético, é muito bonito. E creio sim que Deus criou todas as coisas com beleza, com harmonia. E o texto bíblico aqui nos dá a ideia, sim, de que os anjos cantavam e que o Senhor formou todas as coisas. Então a gente pode pensar assim, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já havia formado a música como meio de ser adorado e por ela aí criou todas as coisas. Além disso, existem outros textos do Antigo Testamento, Ezequiel 28, Isaías 14, vão falar sobre tamborins e pífaros, sobre harpas, sobre querubins, a estrela da manhã. Alguns vão dizer que essa estrela da manhã se referia a Lúcifer, né? Quando caiu, ele que era o líder ali do louvor no céu. Mas, enfim, o louvor era uma linguagem natural no céu. Então, você percebe a importância do louvor, né? Dentro da música em si. Se a gente pensar nas escrituras, existe um livro, o maior livro da Bíblia, O livro de Salmos. o livro de Salmos. É um livro que foi feito para ser cantado, né? Ele é poesia e é música também. Todo o livro de Salmos? Eu não teria essa informação tão precisamente, mas boa parte deles, inclusive, faz sugestão de quais instrumentos você deve tocar, cantar, a maneira de ser acompanhado. Então, assim, os Salmos foi um livro feito, de certa forma, para ser cantado, para ser acompanhado com música. Então, você aí vê, por exemplo, Moisés atravessando o Mar Vermelho, e ele, depois de atravessar, o que ele faz? Ele canta ao Senhor, né? Então, o louvor é algo para ser algo natural na boca dos crentes, porque, obviamente, o louvor é elogio, né? É uma maneira de elogiar, de reconhecer. E o nosso Deus, ele é um ser louvável. Em todo tempo devemos louvar o Senhor, Em né? todo tempo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, é para ser algo natural dos nossos lábios louvar a esse Deus. E é isso que no Novo Testamento, Paulo vai falar aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele vai falar: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. O começo do livro, ou do capítulo, ele vai falar sobre a união com Cristo, e nesses versos do 12 ao 17, ele vai falar uma série de
imperativos, né? E uma delas é esse, de habitar-se ricamente a palavra de Cristo, ensinando e admoestando. E ele fala o quê? Por meio das pregações. É isso que ele fala no texto? Não, ele fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. E por isso a importância, mais uma vez, dos salmos, hinos e cânticos refletirem o quê? O ensino bíblico. Então, e ele fala até sobre admoestação, né? E aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais, eles se referem, ao meu entender, tanto ao Antigo Testamento, o livro de Salmos em si, mas também naquele período da igreja do primeiro século, já haviam hinos. Você pega Filipenses 2,15, parece ser um hino, né, cristológico, que fala a respeito da encarnação de Jesus. Então, assim, o louvor desde sempre, da eternidade passada, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e até na eternidade futura, no céu, a gente sabe que Apocalipse vai citar vários louvores. Então, o louvor é algo que sempre vai existir. É isso que a Escritura nos afirma, né? Eu estou aqui em estado de êxtase, né? Estabelecendo a base bíblica para louvor, para a música. E é interessante notar que percebemos que nas Escrituras os servos de Deus utilizaram a música em diversos momentos, né? Sim. Em momentos de dor, em momentos de alegria, em momentos até de guerra, né? Em momentos de guerra, sim, onde o povo de Deus estava a guerrear, o povo de Deus utilizou da música. E a música é um instrumento de evangelização. A sim, música é um instrumento de levar a mensagem do evangelho, né? E o nosso objetivo é esse, com o nosso podcast, é dizer que a música, o evangelho pode estar na música, e a música pode ser levada e pode romper aí barreiras geográficas e chegar a todos os lugares onde for possível, né, se ouvir o louvor. Nós temos um outro quadro aqui, Ian, são perguntas. Nós trazemos os nossos convidados aqui, nós estabelecemos as bases bíblicas para aquele tema. Hoje nós estamos com Ian Lima. Ian Lima é seminarista no Seminário Batista do Cariri, e ele trouxe aqui uma belíssima explanação a respeito do evangelho na música, como a música traz a mensagem a respeito do nosso Deus, da adoração ao nosso Deus, e a música pode ser utilizada para propagação do evangelho, como é o nosso tema. Ian, eu separei aqui algumas músicas e a gente vai conversar sobre esse momento. Se você tem alguma música, me perdoe, se você tem alguma pergunta para fazer relacionada à música, qualquer pergunta, faz aqui nos comentários. Vai lá nos comentários aqui no nosso canal, faz a tua pergunta e em tempo nós vamos responder a tua pergunta. São muitas perguntas aqui e a gente vai conversar um pouco. Fique atento aqui à nossa. Você já viu que o nosso convidado trouxe uma boa explanação a respeito da música, o evangelho na música, e nós vamos fazer algumas perguntas. Pastor Marcelo, eu tenho aqui essa dúvida a respeito da música. Já escreve aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha e em tempo a gente vai fazer aqui a sua pergunta ao nosso preletor, ou em outra oportunidade a gente vai também responder a sua pergunta. Seminarista Ian, eu tenho aqui uma pergunta. A música, ela é arte, né? Mas quando é que a música deixa de ser apenas arte e se torna ministério? Como é essa transição? Existe essa transição? Existe essa divisão? Música como arte, música como ministério? Existe essa transição? Fale um pouco sobre aí essa questão. Ok. Quando eu penso em música como arte, né, ela pode ter vários propósitos. E quando a gente pensa em ministério, assim, o propósito parece estar bem específico, né?
Ela serve, no caso, para edificar a igreja, consolar o povo de Deus. E dessa maneira, a música ela passa a ter mais um fim além dela mesma, né? Um fim além dela mesma. Então, a música ela deixa de ser apenas arte quando o objetivo dela é comunicar o evangelho. O evangelho pode ser arte, né? Você pode ter o evangelho como uma pintura, como uma poesia, como a própria música. Mas quando ele, a partir do momento que ele é escrito, ele é pensado, ele é feito para edificar vidas, ele tem sim o seu fundamento teológico, o seu fundamento bíblico. Então eu creio que ele se torna um ministério, né? Como uma maneira de servir ao povo de Deus. E acho que talvez eu adiante aí alguma pergunta, não sei, mas é interessante você pensar com reformadores, né? Os reformadores, Lutero, ele era tanto teólogo como também era músico. E uma das coisas que fez a reforma, de certa forma, avançar foi a maneira como a música ela facilita a nossa memorização. Eu acho que se perguntar aí aos telespectadores, né? Qual foi o sermão do último domingo? Talvez você não lembre, né? Não lembro. Talvez você não lembre. Mas se você perguntar qual foram as músicas, ou qual foi a música depois do culto, sermão, né? Do sermão. Então, normalmente a gente sai até cantando do culto, né? Ou mesmo, qual foi a primeira música que você ouviu quando chegou na igreja, né? O pessoal vai lembrar. Qual a música que marcou você? Qual o sermão que marcou você? Não vai lembrar, mas música... né? Mas música, ela tem essa facilidade, né? Ela mexe com as nossas afeições, com os nossos sentimentos, com a nossa mente. Então, ela, de fato, é um instrumento poderoso para você comunicar o evangelho. Então, eu acho, né, que ela deixa de ser apenas arte, se torna ministério, quando ela é feita pensando na glória de Deus e comunicar toda a beleza, a bondade e a verdade deste Deus. Surgiu uma pergunta aqui. O músico cristão, o músico da igreja, o irmão que toca violão na igreja, ele pode ser caracterizado ou denominado como artista? Ele é um artista? Na tua opinião? Sim, você vê Salmo, agora me fugiu a memória, qual é a numeração do Salmo. Tudo bem. Mas ele vai falar que nós devemos tanger com arte. Né? Cantar um novo cântico ao Senhor, e com um saltério, né? Enfim. E ele pede para que a gente tanja com arte. Então, assim, a música, né? Como um músico cristão, ele deve fazer boa arte, e fazer boa arte com o propósito de glorificar a Deus. E, novamente, entrando para a história da música aí, é interessante você pensar em pessoas como o Johann Sebastian Bach, né? Ele era luterano, se eu não me engano. Ele se converteu e é interessante, aos 15 anos de idade, ele descobriu o motivo pelo qual ele foi feito, né? Segundo ele trocava cartas com alguns amigos e nessas cartas tem essa declaração, né? Ele dizendo que Deus o criou para que ele criasse boa música para a glória de Deus. E desta maneira, Bach, toda vida, antes de começar algum hino, ele botava em cima JJ, que na língua dele, no caso, significa com a ajuda de Deus, é que ele ia criar a música. E no final da música ele colocava SDG, que é um dos 5 solas da Reforma, Soli Deo Glória, né? Somente a Deus a glória. Então, a música é algo de fato divino, e o crente, né? O irmão ali que está tocando, ele deve fazer com esmero, com dedicação, para a glória de Deus. De fato, ele deve aprender, né, os rudimentos da música com o objetivo de glorificar a Deus.
Ok, tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que eu tenho visto muito na internet. Existe diferença entre música gospel e música realmente bíblica? E essa é uma pergunta polêmica. Sim, sim. Tu sabe que o mercado, vou dizer até assim, esse é o termo que as pessoas usam. O mercado gospel, ele é muito poderoso, muito aquecido. Sim. É um mercado financeiro muito forte. Então hoje nós temos música gospel, evangélica, vamos dizer assim, para tudo quanto é gosto, né? Então você pode pesquisar no YouTube, não faz isso agora, fica no nosso programa. Você pode pesquisar no YouTube música gospel Arrocha. Você vai encontrar o Arrocha. E aí, letra, acho que a gente não vai entrar nesse assunto aqui ainda. Mas existe diferença entre música gospel e música bíblica? Sim, sim. Eu creio que existe essa diferença. Em tese, né, a palavra gospel vem de evangelho e ela é para espelhar o evangelho. Só que eu acho que confunde os evangelhos, né? Hoje o evangelho ele é muito voltado para o homem e por isso vira mercado, né? E você faz a cada um ao seu gosto e eu creio que existe uma diferença, né? Porque a palavra gospel aí ela foi no caso esvaziada. Ela perdeu a ideia de evangelho e os homens acabaram fazendo música apenas para se entreter e não como uma maneira de glorificar a Deus, de refletir essa bondade e verdade que eu havia falado, essa beleza, né? Então a gente passou a fazer músicas muito ruins, né? Tanto do gosto estético, digamos assim, a questão da forma, certo? Como também das letras, né? Você vê letras falando apenas de vitória, vitória nesta vida, sobre conquista, e o evangelho não fala a respeito disso, né? Assim, no evangelho, Cristo não morreu para nos fazer pessoas prósperas e felizes neste mundo. Você pega os apóstolos, os homens de Deus, muitos deles sofreram e ainda assim louvaram a Deus. E, enfim, o evangelho veio para nos salvar do pecado, nos libertar das amarras do pecado e nos levar para o Senhor, nosso Salvador. E não para nos fazer pessoas, enfim, consumistas, apenas voltadas para nós mesmos, para o nosso querer e a nossa vontade. Então, uma música, ao meu ver, ela é realmente bíblica quando ela vai espelhar, tanto na sua forma, quanto no seu conteúdo, a Bíblia, né? Quando ela consegue fazer isso, ela se transforma realmente numa música bíblica. Então, por exemplo, se eu gosto de um forró, sou nordestino, sertanejo, gosto de um forró gospel, para o meu deleite, nesse sentido, se houver problema... Pronto, aí a gente entra na questão da consciência. Isso é um campo um pouco mais complexo. Complexo, porque a gente acaba indo para um aspecto da vida cristã, talvez mais... como é que eu posso me expressar? Eu não queria ser leviano, mas a gente vai para um aspecto muito religioso. Sim. No sentido de, não, a música que serve é essa aqui. Essa aqui eu não posso ouvir, né? E a gente tem percebido hoje em dia, eu tenho percebido hoje em dia, no nosso movimento batista regular, o uso, em alguns contextos nordestinos, sertanejos, o uso do ritmo forró nos louvores, né? Até um louvor bíblico, um conteúdo bíblico, né? E aí fica muito essa questão, será que eu posso ouvir a música X para o meu deleite, ouvir a música Y para o meu deleite, esse ritmo? Pronto, né? Aí, assim, eu acho que o que vai mudar talvez seja como você falou. Se for para o seu deleite, eu acho que talvez você possa escutar, não tem um problema, né?
Mas se for para louvar ao Senhor, talvez o ritmo, a forma, digamos assim, ela não contribua para seriedade, a maneira, digamos assim, que nós devemos adorar o Senhor, sabe? E com isso, assim, eu não quero ser taxativo de dizer, não, só esse tipo de música aqui é que a música angelical e de Deus, né? Sim. E outro tipo, não, é cor do demônio, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas, como eu falei, a gente quando trabalha com formas, né? A gente tem uma série de associações dentro dela, a gente trabalha com consciências, então você pega, dá um exemplo aqui, um exemplo comum, digamos assim, né? Você pega uma pessoa que se converteu e ela veio de um contexto onde ela era forrozeira, né? Vivia nas festas e tudo, e na consciência dela, pelo o histórico, digamos assim, de vida dela, ela está acostumada a associar aquele tipo de música, aquele tipo de ambiente e o que aquele ambiente tem. Então, nesse sentido, eu digo que é complexo você trabalhar, digamos assim, com qualquer forma, contanto que a letra seja bíblica, sabe? Porque, como eu falei, você não mexe somente com o conteúdo em si. Você está mexendo com sentimentos, com influências que a música acaba tendo em nós. E eu acho que nós devemos ter muito cuidado no trato da música em relação a isso. Eu, no seminário, escutei, não falando a respeito de música, mas escutei uma história que eu acho que pode se aplicar um pouco a esse contexto. A história é a seguinte: imagine que você foi convidado para a casa aí do pastor, o pastor foi lhe receber, ele recebeu super bem e tal, e você chega lá morrendo de fome. E o pastor lhe recebe, ele bota na mesa, ele, não, ó, mas calma aí que a minha esposa ali tá terminando de fazer comida muito boa. E quando ele vai trazer a comida, aí você imagina, uma picanha, ali um purê, uma linguiça, rapaz, coisa boa. Você vê já seus olhos, só de sentir o cheiro, né? Sua boca já começa a salivar. Mas aí ele traz num pinico. E aí, você comeria? Então, percebe? Parece que, embora o conteúdo ali seja algo bom, a forma, ela às vezes afeta o conteúdo. Então, dessa maneira, a gente tem que tomar certos cuidados. Então, assim, eu acho que os crentes devem buscar ser maduros, saber entender aquilo que de fato está lhe influenciando, se está lhe aproximando de Deus ou lhe distanciando de Deus. E você deve ser muito honesto consigo mesmo. A partir do momento que você vê que alguma coisa está lhe atraindo para distante do Senhor, você não deve negociar, sabe? Certo. Então, assim, pode ser até lícito, né? Assim, há coisas lícitas que os crentes não devem fazer, porque se aquilo lhe faz pecar, você deve se abster. Você pensa lá no futebol. Futebol é algo maravilhoso, eu gosto de jogar bola. Tem uns racha de vez em quando lá no seminário. E racha é jogo de futebol, viu? Não racha, não é briga, não. É jogo de futebol. E se jogar futebol faz eu perder a cabeça, faz eu xingar o meu irmão, ou ter vontade de bater nele, ou melhor, bater nele, nem é uma vontade somente não, mas bater nele, eu devo repensar se eu devo realmente jogar, porque aquilo está me levando a pecar. Então, mesmo sendo algo lícito, eu devo me abster. Então, acho que todo crente deve buscar essa maturidade em relação a todas as áreas da vida. A música é uma delas, né? Onde você deve perceber se o que aquela música está ali influenciando, né? Está ali influenciando. E a música, como eu falei, ela tem um grande poder. Se você for para a história da música, você percebe Platão falando sobre música,
e ele falando que se você for para a guerra, você não deve escutar música triste. Porque se você for para a guerra escutando música triste, você vai ficar triste na hora e você não vai conseguir guerrear bem. Então, você deve escutar músicas para cima, animadas, e aquilo vai lhe ajudar o quê? A lutar bem, ter ímpeto, ter força para poder lutar. Então, a música, ela mexe, como eu falei, com os nossos sentimentos, e a gente tem que perceber se isso está nos levando ao Senhor ou nos distanciando dele. Amém. Tem uma outra pergunta que é como a música pode ser usada como ferramenta na evangelização? Certo. A música em si, né, pelo conteúdo, ela pode evangelizar. Você pode fazer músicas bíblicas que falem a respeito do Salvador, sobre a sua obra, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre como ele nos resgatou para si. Eu creio que essa seja uma maneira, e a maneira talvez mais utilizada, né? Eu tenho buscado usar a música, agora, como eu falei, sou professor, né? Então, tenho buscado essa ferramenta como uma maneira de trazer as pessoas para um primeiro contato com o Evangelho. Então, abri um instituto de louvor e adoração lá no Campo Alegre. O projeto está no começo, porque assim, faz cerca de 1 ano, basicamente, que eu comecei ele. E ele começou primeiro interno mesmo. Eu chamei somente os irmãos da igreja para poderem aprenderem. E ofereci, né? Rapaz, vocês querem aprender o quê? Vocês querem... Eu sei fazer isso. E o que os irmãos precisarem, eu estou à disposição para poder ensinar de maneira gratuita. E esse instituto, né, que eu abri, eu tenho pensado ele em etapas, né? O meu objetivo é utilizar ele, no final das contas, para evangelização. Mas sei que se depender só de mim, eu não vou conseguir levar para frente. Por isso eu pensei em capacitar os irmãos para, inclusive, eles assumirem depois. Isso, como professores, futuros professores. Isso, e graças a Deus já tem frutificado, né? Já estou com o irmão Ítalo, ele tem tocado violão, tem ensinado violão, estou na parte de canto. Então, assim, de certa forma, já estou indo para outras etapas, né? E o objetivo, como eu falei, é capacitar os irmãos, eles assumirem o projeto e a gente abrir para a comunidade. E se quer ter aula de música, você pode vir, pode fazer, é gratuito, traz só o seu instrumento, né, e a sua vontade. Mas todo o repertório, toda a técnica, ela é pensada para falar a respeito de Cristo, do Evangelho. E nas aulas eu sempre tiro ali uns 15 minutos e trago uma reflexão a respeito do louvor, a respeito da obra de Cristo em nós. E por meio disso utilizo para evangelizar. Ainda não chegamos nesta etapa da evangelização em si, mas o objetivo, como eu falei aos irmãos, para vocês, é justamente esse. É realmente poder alcançar a comunidade por meio da música. E como foi falado, eu sou seminarista, né? E como seminarista eu passo 4 anos ali no seminário, se tudo der certo. Eu espero só que seja realmente os 4 anos. Mas depois disso, talvez eu receba um convite para outro local e vou sair daquele lugar. E se o projeto ficar em mim, ele morre, né? Não vai ter outra pessoa para poder assumir. E por isso tenho buscado aí realmente capacitar os irmãos para que eles possam estar assumindo e o projeto continue para a glória de Deus, né? O projeto não é meu, é do Senhor e só apenas dei o pontapé e tenho ajudado ali os irmãos temporariamente, mas tem sido uma grande bênção e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Pronto. É possível alguém tocar bem, mas não ministrar de verdade? Toco bem. Tô aqui, eu sou especialista. Sim. Mas não ser um ministro no sentido de levar o evangelho de verdade, não, de fato, não estar ali em adoração. É possível? Sim, eu creio que sim.
o fato de tocar, de certa forma, é algo mecânico, algo que você consegue trabalhar. Só te né? interrompendo, a Sim, gente sim. está falando muito sobre tocar, pensando em instrumento, mas também cantar. Isso. Né? Cantar, E louvar, né? inclusive a voz é um instrumento muito difícil de ser dominado, viu? Eu tento dominar a minha voz, viu? Eu tento, mas não consigo não, viu? Não. Houve um tempo que eu cantei no Ministério de Louvor. Eu tentei tocar violão, tentei tocar teclado. Não são para mim. Vou ficar só na voz. E agora nem na voz. Eu prego, tá bom, tá ótimo. Pois é, seja o canto, seja tangendo aí, né? Ou beliscando cordas, ou apertando teclas. É sim possível. Tenho trazido nos estudos, né, lá do Instituto, se é possível a gente adorar a Deus em vão. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Mateus 15 vai falar, né, Jesus falando aos fariseus, que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, você pode ser formado em música, ter mestrado, doutorado, tocar muito bem, tocar numa igreja, mas ainda assim não ter um pingo de verdade e um pingo de adoração de fato, né? Porque o Senhor busca aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. É muito interessante a gente perceber que o Deus que nos formou para Ele. Ele espera de nós não apenas atitudes, não basta apenas fazer aquilo que é certo, mas você tem que fazer aquilo que é certo pela motivação certa. E isso exige de nós, né, o primeiro grande mandamento: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. A adoração que Deus requer de todos os crentes é esta adoração. Essa adoração que vai mais do que tocar bem, que ela vai mais do que palavras, ela é em espírito e em verdade, e ela só pode ser aceita diante de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue sobre nós, nos justificando, somos justos já diante de Deus, e por meio do Espírito Santo, esse Espírito que é o Espírito da verdade, né? Que o mundo não pode receber. Ele habita em nós e nos capacita para que o nosso louvor, a nossa adoração cheire de fato ao Senhor e Ele seja de fato adorado, pois as nossas melhores obras não passam de trapos da imundície. Então, não temos como adorar a Deus apenas com arte, digamos assim, tocando bem. Não é suficiente. O Senhor exige o nosso coração, exige que todo o nosso ser esteja direcionado à sua pessoa. Eu tenho 3 perguntas aqui. Eu tenho 2 perguntas bem controversas, bem difíceis, mas são perguntas bem atuais que os nossos ouvintes têm, né? As pessoas que estão nos assistindo têm. Se você tem alguma pergunta, escreve aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreve no nosso canal. Vai lá no nosso Instagram. Já vou falar um pouco mais do nosso sorteio. Nós estamos sorteando uma belíssima crepeira. Quem não gosta de crepe, né? Muitas vezes a gente espera vir aí algumas festas do município para buscar uma barraquinha de crepe. E você com essa máquina de crepe em casa. Então, já a gente vai dizer como é que você faz para ser abençoado com essa máquina de crepe. Mas eu não vou mentir que nas aniversário de criança, né? É uma das minhas comidas preferidas. Eu busco logo a barraquinha do crepe para poder comer aí. Crepezinho de queijo. Então, eu tenho 2 perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta mais pessoal. Eu vou mudar essa pergunta para uma pergunta mais pessoal. Eu vou fazer primeiro as 2 perguntas controversas. Ok. E aí a emocional a gente deixa para o fim, né? Certo. É melhor, é mais fácil. Crente, você aí, responde aqui para mim nos comentários. Você acha que crente pode ouvir música secular? Os crentes, eles tem muito esse dualismo. Música gospel, música secular, música de crente, música do mundo.
você acha, responde aqui para mim, você acha que crente pode ouvir música do mundo, vamos dizer assim, música secular? E aí o meu convidado é o Ian Lima, ele é seminarista, está estudando no Seminário Batista do Cariri, tem o dom na área da música, é muito instrumentista, já participou de alguns eventos na área da música sacra, ele ensina música na igreja. E aí, Ian, como é que é? O crente pode ouvir música secular? E, emendando a pergunta aqui, eu diria, se pode, quais são? Porque aí eu já vou montar a minha playlist, né? Se ele disser, pastor, pode, escute essas aqui, que essas aqui são boas. Eu já vou montar a minha playlist, né? Bem, aí eu acho que é uma pergunta difícil, assim, de certa forma, né? Bem pessoal também. Vai, eu acho que, ao meu ver, depender do que você tem por música secular. O que seria uma música secular? Se for a música deste século, todas as músicas são seculares, né? Neste aspecto. Eu acho que eu trocaria o termo, né? Em vez de secular, colocaria mundana. E o que seria uma música mundana? Ao meu ver, uma música que ela vai trazer, de certa forma, aquilo que é contrário à pessoa de Deus e às afeições que nós devemos ter, né? Nossos sentimentos que nós devemos ter diante de Deus. Então, você pega ali Filipenses, vai dizer que tudo que é bom, tudo que é louvável, se existe algum louvor, isso deve ocupar o nosso pensamento. Então, a música ela tem esse poder de ocupar o nosso pensamento, né? Então, um crente deve escutar músicas que louvem aquilo que é bom, que louvem aquilo que é justo, aquilo que é reto. E se uma música ela não tem este aspecto, eu acho que um crente não deve escutar. E aqui perceba que acaba sendo bem amplo, né? Não estou dizendo que crente não pode escutar música que não seja cristã, né? Algumas músicas cristãs, ditas cristãs, né? Essas músicas gospels, será que muitas vezes são até piores do que as músicas ditas seculares. É exatamente uma das coisas que eu ia lembrar, né? Tem algumas músicas que a gente classifica como gospel, evangélica, mas quando você vai para o conteúdo da música, não tem nada de evangelho. Sim. A gente não vai citar nomes aqui, não é o nosso objetivo estar citando nomes, mas recentemente estava aí no cenário nacional uma discussão sobre uma banda, uma música que trazia um certo auê, e aí começou o questionamento. E essa música é bíblica? Ela não é? E tal, e aquela coisa toda. E que auê é esse, né? E nós temos muitas músicas, cantores consagrados no cenário nacional, que elas não têm nada de bíblica, né? Sim. Quando a gente tem... Eu estou aqui respondendo a pergunta do nosso convidado. Não, mas participe também. Nós temos outros cantores, eu vou usar o termo que você preferiu utilizar, mundanos, né? Que tem músicas belíssimas, né? Aqui, a gente sempre costuma citar Luiz Gonzaga, né? Sim. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós vamos encontrar algumas músicas desse autor, não só desse, mas de outros, que exaltam, né, a criação, exaltam a glória de Deus, de um modo que nós não estamos acostumados a ouvir dentro dos nossos templos, né? Sim. Uma outra coisa que eu penso é que nós também temos algumas músicas que elas são românticas. Sim. Com certeza você já deve ter mandado para sua namorada uma música romântica, já deve ter recebido dela. E a gente também vai ter a participação da amada do Ian aqui conosco, logo mais, no nosso próximo episódio, semana que vem. Mas que são boas músicas. Eu estou correto no meu modo de pensar? Como é que... Pronto. Como eu lhe disse, eu só não chamaria essas músicas de mundanas, né? Porque mundana aqui eu estou me referindo realmente ao conteúdo, né? Certo, entendi. Algo carnal, algo caído, algo mal, né?
Deus, ele em sua graça, ele dotou os homens e todos os homens de dons, né? Existe uma graça dentro da teologia chamada de graça comum, e dentro da graça comum o Senhor fez homens que possuem dons e conseguem fazer músicas belas, e essas músicas belas, elas glorificam a Deus, por mais que essas pessoas possam odiar a Deus, né? Elas adoram a Deus em que aspecto, né? Porque elas podem ter um bom conteúdo ou uma boa forma. E tudo aquilo que é belo, ela aponta para o Senhor. Ela aponta para o dono de toda beleza, de toda verdade. Então, nesse aspecto, elas são belas. E, como eu falei, eu só mudaria... Só definiu o que seria mundano em si, né? Certo. Que seria aquilo que é mal. Então, certo. nesse aspecto... Entendi. eu creio que sim, existem músicas para vários contextos, né? Você pode cantar parabéns para você no seu aniversário, isso não é pecado. Pode bater palma na hora do parabéns? Diga aí pra gente. Para batista regular, né? Pode não? Pode bater palma, não tem problema não. A questão é você perceber, eu acho que o maior problema é que às vezes a gente não reflete muito. A gente faz as coisas só por fazer, digamos assim, né? E se você refletir naquilo o porquê você está fazendo aquilo. O que particularmente eu vejo nas igrejas, né? Pelo menos as batistas regulares, da qual eu faço parte, muitas vezes nós não batemos palmas por quê, né? Porque a palma às vezes acaba mais sendo um medidor ali da satisfação do público do que uma maneira de glorificar a Deus. E por isso a gente acaba preferindo, a gente não vai bater palma, porque dessa maneira a gente não infla o ego aí do cantor, dos músicos ou do pastor. E o culto nesse aspecto fica em tese como se fosse mais reverente, né? Mas eu não acho que seja pela reverência, mas como eu falei, pelo cuidado mesmo com a palavra de Deus, com o cuidado com o coração, tanto seu quanto daqueles que estão à frente, de quando expressar somente ao Senhor. Então, nessa minha fala, eu quero dizer que é permitido, existem pessoas que batam palmas para a glória de Deus, existem aqueles que não batem palma e dão graças a Deus por causa disso. O Evangelho, ele nos permite esses dois povos, digamos assim, não seria em si pecado. Só avalie sempre o seu coração, ponha ele diante de Deus, pese os motivos, pois tudo que nós fazemos diante de Deus, né? A vida corandel, né? Como os puritanos falavam. Certo. Eu vou pular uma pergunta. Essa é muito controversa, eu vou deixar para depois. Então, fique acompanhando aqui o nosso podcast, o Evangelho Sem Fronteiras, e já a gente responde em algum momento essa pergunta. Uma pergunta ao nosso convidado, Ian Lima, é uma pergunta mais pessoal. Teve uma música que falou ao seu coração, trouxe impacto ao seu coração, você lembra? Cante ela aí bem rapidinho pra gente. Eita. Não, só precisa dizer qual, se houve qual. É difícil pensar em uma só música, certo? É difícil pensar em uma só música. Várias músicas, tanto pelo seu conteúdo, quanto pela própria forma também, acaba sendo às vezes mais introspectiva, a gente fica mais reflexivo. Tem uma música, agora me fugiu a cabeça, a letra. Pronto, lembrei, é Conforme a Tua Infinita Graça, que é uma música de consagração. E nos momentos a sós com Deus, lembro de cantar essa música e sentir profundamente os meus pecados, e é isso que a música fala, e a graça de Deus sobre a minha vida, né? Então, a letra da música, né, vai falar: conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Que eu sei que sou aceito diante de Deus, não pelas minhas obras,
mas pela graça de Deus. Essa mesma graça que opera em minha vida e me liberta de mim mesmo, dos meus desejos pecaminosos e me faz glorificar a Deus, buscando viver agora não mais na carne, mas tendo uma vida no Espírito. Para terminar o nosso programa de hoje, eu tenho aqui 3 verdades que ninguém fala. Você vai escolher uma delas e vai rapidamente. A gente está chegando ao final do nosso programa. Certo. Primeira verdade. Nem toda música dentro da igreja carrega o evangelho. Nem toda música que a gente canta na igreja carrega o evangelho. Uma segunda verdade que ninguém fala é que técnica sem verdade produz performance, não transformação. Você já deve ter visto aí nas igrejas uma banda, um músico com técnica, mas com performance, mas sem transformação. E uma terceira verdade, o louvor começa na vida, não no palco. Qual dessas você pode falar um pouco pra gente aí? Eu acho que a última aí deve ser o foco da nossa vida, né? Nossa vida, como eu falei, ela é vivida diante de Deus. E o interessante é a gente pensar em Deus como nosso espectador máximo, porque tudo o que você faz, das mínimas coisas, passa a ter valor. O Evangelho, né, vai falar de você deve ofertar com uma mão, e o que uma mão faz, a outra não deve saber. O nosso louvor a Deus é algo pessoal, particular, e quando a gente está ali no púlpito, a gente faz uma adoração coletiva, mas ela só vai ter sentido se a gente, em nossa vida particular, louvar ao Senhor. Não faz sentido a gente passar 6 dias da semana distante do Senhor e no domingo se aproximar dele. Não faz sentido viver uma vida meio para o Senhor e meio para mim. O Senhor não aceita esse tipo de adoração. E com isso talvez as pessoas possam pensar que eu estou colocando um fardo muito pesado diante da vida delas, né? Não é isso que eu quero passar ou falar. O que eu quero dizer é que em todo momento nós dependemos da graça de Deus. Em todo momento nós precisamos louvar a Deus com nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E isso deve começar agora, né? Se você está distante do Senhor, você deve se arrepender dos seus pecados, deve confessar ao Senhor, e só o seu confessar, isso já é louvor. Só o fato de você reconhecer e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, isso é louvor. Então, o louvor começa na nossa vida privada, começa no nosso caráter transformado, quando ninguém está vendo você, o que você é diante de Deus, né? Deus está lhe vendo, Deus está vendo cada uma das suas atitudes, dos seus pensamentos. Isso pode ser algo assustador, pois afinal esse Deus que a gente adora é um Deus santo. Mas também este Deus é um Deus amoroso, é um Deus que deu o seu próprio Filho em nosso favor. Como Paulo vai falar, Ele não nos dará também, juntamente com Ele, todas as coisas? E todas as coisas que nos conformem à imagem de Cristo. Nós temos a certeza daqueles que estão em Cristo Jesus, que seremos aperfeiçoados, em Cristo Jesus já somos perdoados, e por isso a nossa vida deve ser uma vida de louvor a todo instante. E começa primeiro na vida, e depois vai ser no palco, vai ser em todo canto, porque é algo natural, que flui de lábios que confessam o nome do Senhor, de que adora o Senhor, tanto no particular, quanto no público também. Nós conversamos hoje com
Ian Lima, ele é seminarista no Seminário Batista do Cariri, e nós falamos hoje sobre o Evangelho na Música. O nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira, às 7 horas, Miguel. Às 7 horas, toda segunda-feira, às 19 horas. Então você pode buscar o nosso podcast no YouTube, o Evangelho Sem Fronteiras. E hoje nós falamos o Evangelho Sem Fronteiras na música, o Evangelho na música. A música consegue levar o Evangelho a muitos lugares. Ian mora no Seminário Batista do Cariri hoje, sim, lá nas dependências do seminário, é professor de música. E se eu quiser ter aulas de música com o professor Ian, como é que a gente faz? Certo, você pode mandar uma mensagem para o número 859, né? Meu número é de Fortaleza, então é 85 e 81829964. Pronto, que Deus abençoe o nosso convidado com muitos contatos aí para a aula de música. Ele precisa se manter no seminário, ainda ele quer casar, quero casar. ele vai, né, precisa aí de auxílio para adquirir os móveis de casa. Que Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Até uma próxima oportunidade. Então nós queremos ter aqui um papo com você que é empresário, é microempresário da nossa cidade, de Várzea Alegre, do nosso estado, de qualquer lugar que você tiver e você quiser alinhar a sua empresa a um programa que traz valor, nós estamos aqui abertos a receber a sua ajuda, divulgar aqui no nosso podcast a sua empresa, o seu negócio. Fale conosco, você pode deixar aí uma mensagem aqui neste vídeo, ou você pode nos procurar em um dos nossos perfis no Instagram, do Pastor Marcelo Correia, ou do Evangelho Sem Fronteiras, ou do nosso estúdio, RMT. Você pode nos procurar aí no Instagram, você vai nos encontrar e nós teremos o prazer de divulgar a tua empresa aqui. Para você que é o nosso ouvinte, você que está aqui, o nosso espectador, nós temos um sorteio. No nosso primeiro programa do mês de maio, nós vamos sortear uma crepeira, uma máquina de fazer crepe. Então, nós queremos sortear aí esta máquina. E para participar, você deve se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Você deve seguir o nosso perfil lá no Instagram, @Evangelho Sem Fronteiras, e também seguir as pessoas que o Evangelho Sem Fronteiras está seguindo. Nós vamos deixar as regras fixadas lá no nosso Instagram e você vai poder participar. Então, mais uma vez, Ian, muito obrigado. Obrigado ao Miguel pelo apoio ao nosso estúdio aqui, pelo apoio ao nosso podcast. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. E para você que nos acompanhou, semana que vem tem mais. E o Evangelho é sem fronteiras. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.